Olá, acadêmico! Tudo bem? Nesta aula, vamos fazer uma breve revisão de alguns tópicos e conceitos que você já estudou na disciplina de Biologia Aplicada. Todos os organismos vivos são formados por células. E essas estruturas complexas que variam de forma e função. Elas apresentam três partes principais: a membrana plasmática, o citoplasma, onde encontramos as estruturas e organelas, que vamos ver mais adiante, e o núcleo. Basicamente, temos dois tipos de células: as eucariontes, as células que apresentam o núcleo, e as procariontes, as células sem o núcleo, ou seja, o material genético fica disperso no citoplasma. A seguir, apresentaremos as principais estruturas das células e suas funções. Núcleo celular é o centro de controle das atividades celulares e o arquivo das informações hereditárias que a célula transmite às suas filhas ao se reproduzir. O retículo endoplasmático é uma rede de vesículas achatadas, vesículas esféricas e túbulos que se intercomunicam. Tem por função a síntese de novas membranas. O complexo de Golgi é constituído por dobras de membranas e vesículas e sua função primordial é o processamento de proteínas nas ribossomáticas e a sua distribuição por entre essas vesículas. É responsável também pela formação dos lisossomos na lamela média dos vegetais. Os ribossomos são estruturas formadas por um complexo de proteínas e moléculas de RNA. Os lisossomos são pequenos sacos com enzimas digestivas que participam de reações químicas dentro da célula. As mitocôndrias são as usinas de força da célula, isto é, responsáveis pela produção de energia das células. E a membrana plasmática, de constituição lipoproteica, é uma membrana que isola a célula do meio externo. As estruturas que vimos são comuns tanto nas células animais quanto vegetais. Existem algumas estruturas que são encontradas nas células animais e não nas vegetais e vice-versa. Observe as figuras e veja alguns exemplos. A célula vegetal tem parede celular e cloroplastos, que não são encontrados na célula animal. Os cloroplastos são as estruturas onde ocorre a fotossíntese. Vimos que as células são as estruturas básicas de todos os seres vivos. Diante disto, surge a pergunta: como surgiu a vida? Bem, existem várias teorias que tentam explicar a origem da vida. Basicamente, podemos dividi-las em abiogênese, ou geração espontânea, que defende que a vida surgiu a partir da matéria não viva, ou seja, tem origem não biológica. E a biogênese. Os seres vivos surgem a partir de outros pré-existentes. Esta última, a teoria, é a que é mais aceita. Considerando que os seres vivos surgem de outros pré-existentes, como explicar a grande diversidade de seres no planeta? Novamente, temos duas grandes linhas de pensamento. Fixismo. Prevaleceu até o século XIX. Segundo esta teoria, as espécies existentes no planeta não se alteram ao longo do tempo. Isto é, as espécies que existem hoje são as mesmas desde sempre. Já o evolucionismo aceita que os seres vivos têm sofrido mudanças ao longo dos tempos, ou seja, que as espécies ao longo dos milhares de anos sofreram e continuam sofrendo transformações. Considerando o evolucionismo, surgem várias teorias que tentaram explicar como os seres foram mudando ao longo dos tempos. Vamos relembrar algumas delas. A teoria lamarckista é assim chamada, pois foi Jean-Baptiste Lamarck quem a desenvolveu e está baseada em duas leis. Segundo Lamarck, o ser vivo adquire uma determinada característica ao longo da vida, pelo uso ou desuso de um órgão, e consegue transmitir para as próximas gerações. Resumindo, Lamarck pensava que os organismos se modificavam intencionalmente para se adaptar ao meio. Outra teoria evolutiva é a teoria de Darwin.
Charles Darwin desenvolveu a sua teoria a partir de observações que fez durante sua viagem no navio Beagle. Ele defendia que as modificações adaptativas das espécies são escolhidas pelo mecanismo da seleção natural, atribuindo a ação contínua deste mecanismo à origem de novas espécies ou à extinção de outras. Resumidamente, os indivíduos mais bem adaptados têm maior chance de sobreviver e deixar mais descendentes, e os menos adaptados morrem sem deixar descendentes. A partir da seleção natural, Darwin propôs um mecanismo evolutivo para o surgimento de novas espécies, que denominou de especiação. Mas ele não sabia o que promovia estas modificações de uma geração para outra, pois na época ele não conhecia o trabalho de Mendel sobre a genética. O neodarwinismo, ou teoria sintética, surgiu a partir da junção dos conhecimentos da genética, da paleontologia e da sistemática às ideias de Darwin. Os pesquisadores George Simpson, Theodosius Dobzhansky e Ernest Mayr estudaram mecanismos que atuam no processo de seleção natural, a mutação, a recombinação gênica, a migração e a deriva genética. Assim, a evolução neodarwinista pode ser resumida em 3 pontos. Primeiro, acontece a mutação, que acontece de uma geração para outra, e é através dela que surgem características novas na população. Estas características vão passar pela seleção natural, ou seja, o ambiente vai determinar quais características permanecem e quais serão eliminadas. E como que isso acontece? O ambiente vai privilegiar ou eliminar o portador dessas características. E em terceiro lugar, tem-se a fixação da característica na espécie, que é a chamada adaptação. Prezado acadêmico, nesta breve revisão, falamos das células e suas principais estruturas e funções, e também recordamos as principais teorias de origem da vida. Bons estudos e até a próxima!